Olá pessoal, professor Ciro hoje fazendo aqui uma discussão da análise comparativa do sistema eleitoral. Gente, aqui estamos falando sistema eleitoral majoritário, sistema eleitoral proporcional e do sistema eleitoral misto. Gente, sistema eleitoral majoritário, como é que funciona, pessoal? O sistema ele é dividido em distritos, né? E vence quem tiver mais votos, né? Seja por maioria simples ou maioria absoluta, né? No caso. Então, o foco é a estabilidade e governabilidade, as vantagens desse sistema, né? Facilita a criação das maiorias claras no parlamento, na tomada de decisões, né? A desvantagem do sistema majoritário é que ele exclui, né, minorias e gera o chamado alta taxa, né, de votos desperdiçados, que são os votos dados, né, aos perdedores e que não contam para nada, né? Exemplo, eleição para presidente, governador e senado no Brasil, né? As eleições legislativas no Reino Unido e nos Estados Unidos, certo? Então você tem também, pessoal, o sistema proporcional, né? O sistema proporcional, as vagas, elas são distribuídas proporcionalmente ao número total de votos, né, que cada partido ou coligação recebe, ok? Nesse sentido, o foco do sistema eleitoral proporcional é a representatividade fiel da sociedade, né? As vantagens desse sistema proporcional, né, é porque garante espaço para minorias políticas, né, e diversas correntes de pensamento, né? E você tem as desvantagens que pode fragmentar o parlamento, né, dificultando as coalizões, a governabilidade, que é um tema, né, que nós estávamos discutindo no vídeo anterior, quando a gente fala, né, em presidencialismo de coalizão, né? Se nós formos pensar, o presidente da República, se não tiver o Congresso Nacional, ele tem dificuldade, né, de votar e deixar passar, aprovar, né, as suas propostas, né, de governo. Então, eu tenho percebido que atualmente tem sido colocado, né, o debate da escala 6 por 1, é o fim da escala 6 por 1, no momento que eu gravei esse vídeo, e por ser apenas no período eleitoral, né, foi aprovado na Câmara, mas está lá no Senado ainda aguardando, né, vamos dizer assim, a decisão do presidente do Senado. Então, pode ser que lá no Senado o governo enfrente dificuldades, né? Porque tem enfrentado algumas dificuldades. Nesse momento, recentemente, né, a presidência do Senado não permitiu que fosse aprovado o nome indicado pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, nesse sentido, dentro do sistema eleitoral proporcional, você tem como modelo, por exemplo, as eleições para deputados federais, estaduais e as eleições para vereadores no Brasil, certo? Agora, é importante dizer, por exemplo, que a vantagem, né, no sistema eleitoral proporcional é interessante, porque de fato, né, algumas minorias, né, políticas de diversas correntes de pensamento têm sido eleitas aqui, né, no sistema eleitoral brasileiro, né? Recentemente, aqui em Minas Gerais, foi eleito a indígena, né, uma primeira indígena aqui em Minas Gerais, eleita deputada federal. E você está vendo assim segmentos, né, de diversas representações sendo eleitas, né, no Congresso Nacional. Você tem eleições de pessoas negras, né? Você tem, por exemplo, eleições de pessoas com orientação sexual diversa. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, você tem uma deputada que é trans, né? No Rio de Janeiro, idem, em São Paulo, idem. Então, a eleição proporcional, ela pode permitir, né, garantir, vamos dizer assim, né, esses segmentos, né, correntes de pensamento de diversos segmentos da população, certo? Agora, aqui nós temos ainda o sistema eleitoral misto, tá?
Nesse sistema eleitoral misto, a gente combina os dois sistemas anteriores que nós falamos, que é o proporcional e o majoritário. Uma parte dos assentos é preenchida pelo voto majoritário, né, ou voto distrital, e outra parte pelo voto proporcional, que é a lista partidária, certo? Nesse sentido, pessoal, o foco, né, do sistema eleitoral misto é o equilíbrio, né, entre a estabilidade e a representatividade, né? Uma das vantagens, então, do sistema eleitoral misto, né, é porque ele une o contato direto do deputado da sua região, do distrito, né, à justiça da representação proporcional, né? E a desvantagem é que ele é um sistema complexo, né, de entender e de calcular para o eleitor comum, tá? A Alemanha, por exemplo, é um dos modelos, né, de sistema eleitoral misto, né? O México também, né? Enquanto aqui no sistema eleitoral proporcional, a gente tem as eleições, no Brasil, no caso brasileiro, né? Você tem as eleições de deputados e vereadores, e no sistema eleitoral majoritário, você tem a eleição para presidente, né? Para governador e para prefeito. Agora, gente, vejamos, é importante dizer que no sistema majoritário, cada voto de cada região brasileira, ela tem um peso, né? Que é 1, tá? Agora, no que diz respeito ao número de representantes, né, no Brasil, no sistema eleitoral proporcional, cabe dizer que quanto maior é o estado, maior é o número de representantes. Então, é por isso que alguns estados menores, como Sergipe, Amapá, né, tem 8 deputados, né? Enquanto São Paulo, né, tem muito mais de 30 deputados. Então, nesse sistema eleitoral proporcional, o peso, né, é proporcional ao número de eleitores, ok? Agora, se você quiser aprofundar, né, se querer saber sobre algumas dessas posições, é só você, né, pesquisar sobre o sistema misto, né, como é que ele funciona na Alemanha, né? Você precisa entender a diferença entre maioria simples e maioria absoluta, né? E você também precisa analisar, então, o coeficiente eleitoral no sistema proporcional brasileiro. Gente, nesse sentido, era esse debate que a gente queria proporcionar aqui, né? Fazer análise comparativa do sistema eleitoral. A gente citou aqui, né, o sistema eleitoral majoritário, o sistema eleitoral proporcional, né, e o sistema eleitoral misto, tá certo? Grande abraço. Essa disciplina ela vai dar condições para a gente fazer a continuidade desse debate, tá certo?